Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a palavra de Deus, procuramos aprender com os ensinamentos de Jesus, de forma a olhar a nossa realidade, a encarar os desafios da vida cristã, tanto para os homens quanto para as mulheres do século 21. Então vem comigo que hoje nós vamos terminar a leitura de 1 Timóteo 1. Quero trazer para vocês algumas lições a respeito da liderança de Paulo. O que nós podemos absorver disso que ele está ensinando para o seu discípulo? Vem comigo. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 12 até o 20. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Por que Paulo está falando aqui que ele é o pior dos pecadores? Porque ele perseguiu Jesus, né, gente? Ele foi contra o Filho de Deus e os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Ele também foi um algoz. Paulo foi fariseu, estudado, inteligentíssimo, e perseguiu os seguidores de Jesus, até ter um encontro com o mestre, né? Então, por isso que ele fala que ele é aqui o pior, porque ele estava justamente na perseguição, atrás daqueles que professavam fé no Senhor. No versículo 16 diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade, que é paciência, né, gente? Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal e invencível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Desse versículo que vem aquela canção, né? Ao Deus eterno, imortal e invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, essa orientação do Espírito por meio da nossa mente, né, a boa consciência, o bom entendimento, vieram a naufragar na fé. Então, quando nós ignoramos o Espírito, gente, aquela chamada de atenção, quando a consciência pesa, isso é um sinal, ou é uma evidência, é alguma coisa para nos atentarmos diante das orientações do Senhor. Paulo está falando aqui que esses homens, eles abandonaram a boa consciência, eles deixaram para lá, ignorando a orientação do Espírito. Versículo 20 diz assim: entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ou seja, quando a pessoa deixa de seguir a orientação do Espírito na sua consciência, aquele alerta de que algo não anda bem, o que resta, né? É a correção. E aqui Paulo está falando, olha, eu entreguei e que a correção aconteça para eles aprenderem a não blasfemar. Eu quero trazer aqui para vocês algumas considerações sobre a postura de Paulo. Quando nós lemos esse trechinho aqui, o que nós podemos aprender? Se a gente der um passo para trás e começar a analisar aqui as suas falas, o que nós tiramos aqui de lição? Primeiramente, sobre a postura de Paulo, ele fala assim, ó, eu fui designado para o ministério. E se a gente procurar lá no dicionário, o que significa designar, né? Significa indicar algo ou alguém de maneira a distingui-lo dos demais, apontar, mostrar. Ser marca ou índice de alguma coisa, né? Representar, significar, simbolizar. Paulo está querendo dizer aqui, gente, que ele foi separado para aquilo, que o ministério dele não é um mérito dele, não é algo que saiu do racional dele, olha, eu acho que eu tenho que fazer isso. Não,
Paulo trata o trabalho dele como algo que ele recebeu da parte de Deus. Então não há méritos aqui para os seres humanos. E acho que esse ponto é importante. Quando nós pensamos o nosso ministério, quando nós pensamos o serviço que o Senhor separa para as nossas vidas, nós precisamos ter em mente que a honra, o mérito está no Senhor. Nós recebemos um serviço, gente, para ser realizado da parte de Deus. E é saudável pensarmos assim, porque nós somos capacitados pelo Senhor a realizar a boa obra que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos sim contribuir e colaborar do nosso jeito. Nós podemos até pensar aí e com o nosso esforço construir um ministério. Pode ser que aconteça, gente. Mas definitivamente, ministérios como o de Paulo, como o dos discípulos, abençoado, ungido, estou falando aqui de ministérios ungidos, eles vêm da parte de Deus. Vocês entendem a diferença? Eu quero. Não sei você que está aí assistindo, mas eu desejo do fundo do meu coração, e essa é uma oração que eu faço. Deus, eu quero que o meu ministério seja ungido, eu quero que haja transformação na vida das pessoas, eu quero ser instrumento em tuas mãos. E para isso nós precisamos entender que esse tipo de obra, quando nós trabalhamos em prol do reino de forma ungida, significa que nós estamos recebendo algo da parte de Deus para realizar. Então são só alguns ministérios? Não. Todo ministério que nasce do coração de Deus é ungido. E é desta forma aqui, um presente para nós. Seja a tarefa que for. Mas, para ser saudável, para ser de Deus, para ser algo que vai transformar a nossa geração, precisa ser desse lugar de revelação da parte de Deus, de orientação, de obediência ao que Ele quer e espera de nós. Vocês entendem essa sutileza? Outra coisa muito importante a respeito da postura de Paulo é a sua humildade. Ele falou assim, fui blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo está falando a real aqui com Timóteo, sem esconder, sem dar um jeitinho, sem meias verdades. Paulo falou a verdade. E o ministério dele é baseado na transformação de vida dele. Então nós temos aí um Saulo, um perseguidor, um homem blasfemo, que ia atrás dos seguidores de Cristo. Paulo estava presente quando Estevão foi martirizado, ele segurou a capa de Estevão, gente, e ele concordou com aquilo. Por isso que ele se coloca neste lugar como o pior dos pecadores. Paulo ele estava convicto daquilo que ele estava fazendo. Para ele, aquilo era certo. Por isso que ele se intitulava, como blasfemo. Alguém que estava totalmente contra o coração de Deus, o próprio Deus. Vocês entendem? Paulo, enquanto perseguia os seguidores de Cristo, se colocava contrário ao próprio Cristo. E contrário, assim, consequentemente, ao próprio Deus. E ele reconhece isso, ele se lembra disso. E eu tenho certeza, posso dizer daqui do que a gente aprende com Paulo, do arrependimento dele. Deste lugar de quem reconhece, olha, eu saí daqui, Timóteo. Eu saí deste lugar para estar aqui, pela graça e misericórdia de Deus, pregando e anunciando o Evangelho, ministrando, recebendo de Deus esse ministério e vivendo pela graça, por essa transformação. E isso aqui, gente, é muito, muito importante. Nós precisamos ter em mente que o nosso ministério começa a partir do nosso testemunho, da nossa transformação, não da nossa formação acadêmica, não do nosso seminário, não. O nosso ministério começa na transformação das nossas vidas, no nosso testemunho pessoal de quem Cristo é e tem sido nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro ministério. Ele é recebido por Deus e ele fala sobre uma transformação pessoal de vida, sobre uma mudança completa de natureza aqui dentro. E por último aqui, algo que me chamou muita atenção é a sua objetividade, sua precisão com a mensagem. Paulo sabia muito bem o que ele precisava levar para as pessoas. Paulo tinha consciência do que ele havia recebido de Deus e reconhecia que a mensagem, a pregação, o anúncio
era algo dado da parte de Deus, essa revelação do Filho, gente, não é mérito nosso. Paulo se diz por vezes escolhido para esse ministério, designado para esse trabalho. Então, não é alguém que está no lugar e na postura se sentindo muito digno de vanglórias e reconhecimento dos seres humanos pelo trabalho que desempenha. Eu sou bom mesmo. Já pensou Paulo nessa postura? Eu sou o cara, eu sou top, olha aqui a minha liderança, quantas vidas eu lidero, olha só o que eu tenho aqui sobre as minhas mãos. De forma nenhuma. E acho que isso é um apelo aqui para nós, voltarmos para esse lugar, para essa saúde. E precisamos orar e clamar ao Senhor para curar os nossos corações, para que a gente possa ser assim, como Paulo, reconhecendo, primeiramente sabendo de onde o Senhor nos tirou, tendo em mente que só estamos aqui hoje porque Ele nos aperfeiçoou, nos curou, nos tratou, e entendendo que o trabalho que nós realizamos, nós recebemos dele. Vocês estão vendo aqui um protagonismo de Cristo, e a gente aqui não é definitivamente. Olha, deixa eu falar isso aqui para você. Você, não somos os protagonistas da história. Nas nossas vidas, nós não somos o protagonista. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter em mente que agora a nossa vida faz sentido nele. E que toda a nossa existência aqui na Terra e por toda a eternidade, nós somos preenchidos, temos sentido a partir do Filho de Deus. Nós servimos por causa dele. Nós somos curados por causa dele. E isso aqui nós precisamos refletir, orar e nos colocar diante do Senhor em arrependimento. Se nós temos aqui alguma intenção, falo por mim, gente, todos nós, seres humanos, pecadores, na nossa carnalidade, essa intenção e esse desejo de vanglória, né, de ser exaltados, de receber mérito por aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, cura o meu coração, para que eu tenha um coração assim, saudável, de uma pessoa que entende de onde saiu, do processo que viveu, quem é o responsável, quem foi, quem está sendo responsável por essa transformação e de quem nós estamos recebendo o serviço. Isso é bom, gente, isso é saudável, isso condiz com o ministério que Deus tem para as nossas vidas. É deste lugar, primeiramente, eu vou repetir porque isso é muito importante, de quem é designado para o trabalho, escolhido, chamado, separado, de quem reconhece de onde saiu e de quem tem clareza de quem recebeu a mensagem, o ensino e do que tem que ser anunciado. Carol, tá bom, o que tem que ser anunciado? Isso aqui que Paulo falou. Em essência, o nosso testemunho está contido nesta mensagem. Qual é a mensagem? No versículo 15, Paulo diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ponto. Aqui o nosso coração descansa. Essa é a principal mensagem, o testemunho que nós carregamos, gente. Sem floreios, sem deixar um negócio difícil demais, complexo, sem citar fulano, ciclano e o pregador tal de 1300 e tralalá o seu. O que importa aqui no nosso ministério, no nosso estilo de vida, no nosso testemunho, é nós anunciarmos quem o Filho de Deus é e o que Ele realizou nas nossas vidas. Pode ser aí no seu jeito de ser, no seu intelectualismo, ok, mas pode ser também na simplicidade de uma pregação apenas verdadeira e honesta, e em obediência ao que Cristo espera de nós. Sabe o que Jesus espera de nós, gente, no nosso ministério? Verdade. Verdade. Que as nossas palavras, a nossa mensagem, que elas estejam condizentes com o estilo de vida que nós estamos levando. Que nós levemos o Filho a partir de um lugar de quem o viu, de quem o conheceu, de quem experimentou esse pão da vida. É simples assim, sem rebuscar demais,
sem precisar deixar o negócio complexo. É simples, verdadeiro, honesto e suficiente nós falarmos de um lugar assim como Paulo está falando. Paulo ensina muito sobre isso para nós lá em 1 Coríntios, quando ele fala que ele abre mão da sabedoria humana, das coisas. Paulo, gente, poderia pregar de forma muito, muito eloquente, com entendimento humano afiado. Ele era afiado na retórica, no debate. Um acadêmico, gente, abrindo mão de todas essas coisas, simplesmente para dizer que o alvo, o foco das nossas vidas, o principal, o que merece atenção é o Filho de Deus e o testemunho do que ele realiza nas nossas vidas. Isso é lindo de se ler, não é? É lindo de se ler e mais ainda, a minha oração é para que isso seja verdade na minha vida, na sua vida, que possamos entregar esse ministério, esse serviço de forma agradável ao Senhor, de forma humilde, obediente, submissos, simples no falar, mas verdadeiros, profundos na experiência e na vivência com o Senhor. Isso basta. Jesus é suficiente, gente. Segundo ponto, eu quero destacar aqui para vocês a admoestação de Timóteo. O que Paulo está exortando ali o seu discípulo? No final do versículo 8 e o versículo 9, ele fala assim: segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, quer dizer, Timóteo vivia nesse contexto profético aí, né? Ele teve contato com homens e mulheres de Deus, pessoas que, pelo que eu entendo aqui do que eu tô lendo, né? Que profetizaram sobre a vida dele, que falaram palavras da parte do Senhor, do que o Senhor esperava de Timóteo. Vocês estão vendo esse paralelo interessante? O mesmo homem que diz assim, fui designado para o ministério, está tentando ensinar para o seu discípulo que ele precisa se apegar ao que Deus disse sobre ele a respeito do ministério dele. É isso que Paulo está ensinando aqui. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, ou seja, se apegue a isso, ao que você tem do Senhor, da parte de Deus, sobre o que Ele espera de você, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Paulo está dizendo assim, fica firme, Timóteo. Se apega no que você sabe da parte de Deus, que Ele espera que você faça. E faça isso com fé, mantenha a fé e a boa consciência. A boa consciência quando você deita e fala assim, está em paz, fiz o que o Senhor me orientou, estou em paz. Entendem? A boa consciência, estar em paz com o Espírito, sendo validado pelo Espírito na consciência de que estamos fazendo a coisa certa, sem ignorar quando não. Porque esse é o exemplo que vem a seguir que eu quero deixar para vocês, de homens aqui, como ele falou, que deixaram a boa consciência, ignorando a voz do Espírito e blasfemando contra Deus. Quero trazer aqui para vocês do dicionário o que significa blasfemar. Desrespeitar, insultar com blasfêmias, dizer palavras indecorosas e ofensivas contra algo ou alguém, emitir palavras ofensivas ao que é considerado sagrado ou digno de respeito. E o que Paulo está falando aqui? Ele está querendo dizer que esses homens estão desrespeitando o Senhor. Eles estão falando coisas e se comportando de uma forma que não leva em consideração a autoridade do Senhor. O Evangelho, gente. Eles estavam blasfemando, abriram mão da boa consciência, dessa obediência às orientações do Espírito por meio da nossa consciência. Eles estavam pecando contra Deus e abriram mão da orientação do Espírito. E aí o que Paulo fala? Eu os entreguei para o castigo, entreguei para Satanás. E eles serão corrigidos agora, porque não está dando, não tá adiantando. E a minha oração é que nós não venhamos chegar neste ponto. Sabe quando a gente já está ignorando os alertas de Deus? E olha, Deus é Pai, gente. Ele nos corrige. Então, se eu posso deixar algo sobre o vídeo de hoje, é para que a gente corra para o lugar da presença de Deus, para o lugar da validação do Espírito. Você já se fez e já se colocou neste lugar?
de estar aos pés do Senhor, entregando o seu ministério e falando assim: Senhor, isso te agrada? O que eu estou fazendo condiz? Você está feliz com o meu trabalho? É isso que você deseja que eu faça? Que eu fale, que eu ensine? Como está o meu serviço aos seus olhos? Sabe, colocar o crivo aí do Senhor, da aprovação de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Para a gente resumir e fazer aí um bom resumo do que nós conversamos aqui, o exemplo de Paulo para nós sobre liderança, primeiramente, Paulo foi escolhido por Deus. Ele não se escolheu, ele não enviou currículo. Com Deus, gente, quando o assunto é ministério, não tem esse negócio de mandar currículo e tentar convencer Deus de que nós somos bons para determinada tarefa. Porque nós não somos. Somos pecadores. E o trabalho que o Senhor tem para nós, para que a gente realiza, a gente está muito, muito aquém, levando em consideração a nossa pecaminosidade. Aquilo que Deus tem para nós, como ministério, como responsabilidade, nós não somos dignos. Não somos dignos, não somos merecedores e nem capazes de realizar a obra, de levar e anunciar o Evangelho. Não somos dignos. E não é porque nós fazemos uma faculdade de teologia, porque nós fazemos o curso tal, PhD em não sei mais o que isso nos torna dignos daquilo que Deus entrega para nós fazermos com relação ao seu povo, com relação ao reino de Deus, ao anúncio do Evangelho. Não é desse lugar que nós devemos falar às pessoas, ensinar, lavar os pés delas, achando eu sou boa. Pensou eu aqui com vocês, ensinando e falando dessas coisas como alguém que fala de um lugar de arrogância, gente? Falando assim, eu sei do que eu estou falando aqui, porque eu sou inteligente, eu tenho a resposta para a sua vida. Vocês entendem isso aqui, que não combina esse tipo de postura com as coisas de Deus? Porque a verdade é totalmente o contrário disso. Que nós não somos merecedores, que nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos transformados. Para eu estar aqui falando com vocês, muita água correu na minha vida. Eu estou em processo, vocês estão em processo no Senhor. Não somos merecedores, dignos, capazes de realizar o que Ele tem para nós. Agora, o que Ele espera definitivamente, que eu tenho aprendido com o Senhor, é disponibilidade para obedecer, se submeter ao processo, reconhecendo de onde Ele nos tirou, quem Ele é nas nossas vidas, entregando a glória para Deus. Esse é o nosso lugar. E é isso que nós aprendemos com Paulo. Foi escolhido, ele entendeu sua condição, recebeu a mensagem e repassou o que ele recebeu de Deus. De forma alguma, o ministério de Paulo estava focado na personalidade dele. E aqui fica o nosso alerta, pensando na nação brasileira, na igreja, aqui no Brasil. Nós temos um gigante a ser vencido. O gigante da idolatria dos líderes. Culto às personalidades. Isso não é um ministério ungido pelo Senhor, gente. Isso não agrada o coração de Deus, quando nós somos o foco do trabalho que nós realizamos. Os filhos de Deus são chamados para falar sobre o Cristo, sobre Jesus, de um lugar de humildade, de obediência, submissão ao Espírito, com boa fé e boa consciência, sempre se apegando e sendo orientado por aquilo que o Espírito diz ao nosso respeito e a respeito do coração de Deus Pai para nossas vidas. Olha que rico esse trechinho curto do finalzinho de 1 Timóteo 1, trazendo aqui algumas orientações que ele deixa para Timóteo. Olha como nós podemos aprender com a postura de Paulo. E essa é, na verdade, o resumo da nossa conversa de hoje, né? Que nós possamos voltar para este lugar, primeiramente, apresentar o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa obra, o nosso trabalho diante do Senhor, pedindo que Ele nos alinhe com Ele, pedindo uma validação do Senhor. Isso é entre você e Deus. Para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro com boa consciência, orientados pelo Espírito e descansar,
sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte. Vocês entendem? E depois disso, nos colocando neste lugar de liderança exemplar, de ministério que conta uma história de transformação pessoal, que tem a mensagem muito bem esclarecida e focada no Filho em Cristo e no que Ele realizou nas nossas vidas e o que Ele quer realizar na vida das outras pessoas. Olha isso aqui. É nessa simplicidade que nós precisamos caminhar. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos seguir juntos, desenvolvendo e sendo desenvolvidos no ministério saudável, ungido, separado e designado pelo nosso Deus. Até o próximo vídeo.